Justificação pela fé. E os adventistas do movimento de reforma. Quinta parte. 39º. A pessoa, ao ser justificada, ela está morta para o pecado e passa a ser uma criatura em novidade de vida para o eterno. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, versículo 7. 40º. A pessoa que morreu com Cristo, ela tem a crença que estará com Ele na eternidade. Há poucos dias eu fiz uma pergunta a um que se gaba de ser guardador da lei. Você está salvo? Ele disse que não. Quando Cristo vier, vai definir se ele está salvo ou não. Sendo assim, ele nunca morreu com Cristo para ter uma novidade de vida, ele apenas mudou de religião para guardar a lei. Por isso que o Espírito Santo afirma que quem guarda a lei não será justificado por viver suas regras. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, versículo 8. 41º. Da mesma forma como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos e não morreu mais porque a morte não tem domínio sobre ele, os que nascem da água e do Espírito não morrem, a pessoa apenas perde o corpo carnal por ser o corpo da terra porque ela não é mais terrena e sim espiritual. Os que não morreram com Cristo, estes sim sobre si têm o poder da morte. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Romanos 6, versículo 9. 42º. Após ter sido justificado, Abraão foi selado. Este selo que ele recebeu não foi o sábado como muitos afirmam que o selo de Deus é o sábado que é colocado sobre a pessoa, foi o selo da circuncisão. Após a ressurreição de Cristo, as pessoas que são justificadas recebem também um selo e este selo não é o sábado como muitos estão afirmando. O selo que é colocado sobre a pessoa justificada é o selo do Espírito Santo. Somos selados com o Espírito Santo. O mesmo não nos sela porque ele é o próprio selo e este selo que nos aplica é Cristo. Sendo assim, os que estão procurando ser selados com o sábado estão perdendo tempo porque jamais serão selados com um selo que não existe. Pois neste, Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. João 6, versículo 27. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Efésios 1, versículo 13 e 4, versículo 30. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles nem circuncisão, a fim de que a justiça lhes seja imputada. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou à sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Romanos 4, versículos 11 e 13. 43º. Se a herança dos justos é reservada aos observadores da lei, a justificação pela fé torna-se inútil e sem utilidade e a promessa aos que são justificados pela fé perde o valor. Porque, se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Romanos 4, versículo 14. 44º. Anteriormente nós vimos algumas utilidades que a lei tem: mostrar o pecado, servir de condutor e dar poder ao pecado. Nos é revelado outra ação da lei que é produzir a ira. Já fiz o teste pessoalmente. Se você o quiser saber como a palavra de Deus não mente não erra, é só questionar um guardador do sábado que no momento ele mostra o coração cheio de ódio. Além de a lei mostrar o pecado, ela ao mesmo tempo produz a ira no coração de seus seguidores. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Romanos 4, versículo 15. 46º. O Eterno que nos concede o Espírito Santo e opera verdadeiros milagres no meio dos verdadeiros adoradores, realiza estas obras por intermédio da fé que uma vez foi entregue aos santos e jamais por intermédio da guarda da lei ou qualquer parte dela. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Gálatas 3, versículo 6. 47º.
Abraão foi justificado apenas por ter crido em Deus e esta atitude foi-lhe imputada, ou seja, atribuída. Ele não alcançou a justificação porque tivesse feito algo de bom e muito menos por ter guardado alguma lei. Esta atribuição nos é concedida porque no ser humano é impossível alcançar algo justificável, por isso nós recebemos a justiça de Cristo. Assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas 3, versículo 6. 48º. Os filhos de Abraão, ou seja, os verdadeiros adoradores não são os que guardam a lei, e sim, os que vivem pela fé e esta não é a pessoal, é a fé de Jesus. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Gálatas 3, versículo 7. Continua. Autor, Eurias Rodrigues Carneiro.